Desculpa o atraso. Desculpa o atraso, fã. Hello! Hello, boa noite. Tô Boa atrasada noite. hoje. Sem problemas. Tive que fazer umas paradas, botar um aquecedor para dar uma aquecida. Tá meio tenso, né? Temperatura, Eu pelo tô que eu tô com, vendo aqui, tá 12 graus. Tá, eu 12 tô com um graus. probleminha também, eu fiquei meio mal esses dias e tô recuperando. Então aí tem um trabalhozinho. Tô na Você não academia. vacinou ainda, né? Não entendi. Você não vacinou ainda, né? Não, ainda não vacinei. Pá. Tá dando pra me ouvir Tá bem? chegando, Pá? tá chegando. Tá. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá bacana também. O Me vendo pessoal tá bem? ouvindo Então tá bem? ótimo. Dá um joinha aí se o pessoal tá ouvindo bem, gente. Dá um joinha aí. Dá uma acenadinha. Mandaram coraçãozinho porque deve estar ouvindo bem aqui. É, E aí, obrigado pela participação, Li. Tudo bem? Tranquila? tô vendo bastante Diego, gente que obrigado, tá irmão. entrando. Tá entrando bastante gente, legal. Fortolan. Essa daí eu acho que conhece você, né? Fortolan? Acho que é mesmo sobrenome seu, né? Né? Isso. Aqui a família tá tentando ver o que eu vou falar aqui. Gabi, Ana Paula Gabi, elas que proporcionam esse aquecedor, elas que proporcionam esse ambiente para mim, essa câmera maravilhosa. Ai, Agradeço que elas de ótimo. coração. Tamo aí, primão, só de olho. Hoje a live é longa, gente. Hoje a live é pesada. Hoje o tema não é muito fácil, não. Mas é A Valéria necessário, tá né? aqui também. Um beijo pra Valéria. Hoje o tema é gostoso de se falar, mas é bem polêmico, né, Pam? Sim, é uma situação que assola muita gente, não só no Brasil, no mundo, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns tabus, né, quando se trata disso. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente quebra essas coisas, fica um pouco mais fácil para a gente poder lidar com as situações, né? Mas quanto, não é por excesso de informação, né? Acho que toda Não, eu informação é falo válida, né? exatamente. Quanto maior informação, mais informação a gente tem, a gente não consegue fugir da realidade que a gente está tendo hoje, né? Então, se a gente não consegue fugir, a melhor coisa que a gente pode fazer é se informar, né? E tentar ajudar, de alguma forma. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é extremamente importante. A gente levantar esses assuntos para a gente poder discutir de uma maneira tranquila, né? Não com ataque, de uma maneira super de boa mesmo, para a gente poder entender onde a gente está na situação de hoje, da onde a gente veio, né? Da onde a gente veio e a situação que a gente está hoje. E ver o que piorou, o que melhorou e o que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais. Então, eu acho que é um assunto pertinente, super pertinente, né? Mais do que nunca. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela Ah, oportunidade de eu que estar falando com você, agradeço. por esse privilégio. Eu queria que você explicasse ao pessoal um pouco da sua trajetória, quem você para a Certo. gente se inteirar aí e começar já o ponto inicial da conversa. Bom, vamos lá. Eu sou psicóloga, né? Atualmente sou psicóloga, sou formada no curso de psicologia. Estou fazendo pós-graduação, sou pós-graduanda no curso de psicossomática e atendimento psicossocial, também estou fazendo. Basicamente, eu vou contar um pouquinho, né, do que me levou para a psicologia, na verdade. Eu estava até comentando com meu namorado esses dias que foi como que fala? Uma sexóloga, foi na minha escola, quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos de idade, para fazer um projeto com os alunos na sala de aula, né? Um projeto de carreira e um projeto de atendimento psicológico com os alunos. E desde então eles entregaram um questionário pra gente e eu fui pontuando, sabe aqueles questionários assim? Aí deu lá, psicologia ou ciências humanas. Eu falei, lá. Desculpa, deu uma batidinha aqui. Eu falei, eu acho que é isso mesmo, né? Então vamos lá.
Então, desde então, eu venho com um foco muito grande dentro da área de humanas. Eu sou formada também em recursos humanos, que foi a minha primeira graduação, para poder me dar a oportunidade para poder fazer a psicologia. E desde então, que eu me conheço por mulher e me conheço por gente, o assunto de hoje é algo que sempre me pegou bem fundo. Eu falo que eu não tenho uma evolução muito boa ainda para poder levar numa boa algumas coisas, como violência contra a mulher é algo complicado para mim. Então, eu tô aqui para poder ajudar, né, com as informações que eu tenho. É, pode me usar fazendo algumas perguntas, assim, quero ajudar da melhor forma, porque realmente é uma coisa complicada. As mulheres, elas precisam de vozes, cada vez mais ter vozes, e eu acho que a psicologia também me trouxe um pouco para isso. Então, a psicologia me ajuda a aproximar dessas mulheres, ter um acolhimento, fazer uma parte de um tratamento, né, dessa magnitude, é importante. Então, a psicologia me trouxe para isso. Então, eu quero estar disponível para poder ajudar da melhor forma possível. Maravilha, pá, um privilégio a gente te ouvir hoje. Obrigada. Para começar, eu queria fazer um comentário, pá, que hoje, Uhum. por mais que a mulher ela fale, ela se expresse, o que eu tenho visto é que essa voz nem sempre ecoa bem aos ouvidos das pessoas. Há um certo sentimento de que essa voz seja abafada. Por que será que tem isso? Posso contar uma historinha antes da gente começar? Pode, pode. Assim, uma história que é a história mesmo que aconteceu lá em 1800. Então, a gente vai voltar um pouquinho aí. A gente teve um Sim. imperador, Dom Pedro I, não sei se tu conhece, né? E a esposa dele na época, ela é chamada até de Imperatriz Triste. Por quê? Eu vou contextualizar para ser bem rápido. Ela era da Áustria, de uma família da Áustria, um imperador da Áustria. E o Dom Pedro I foi atrás dela, levando todos os dotes, pedindo ela em casamento, queriam queriam juntar as famílias. E trouxe ela para o Brasil. Ela se encantou por ele, ficou apaixonada pela uma insígnia que ela viu, ficou apaixonada e veio para o Brasil. Chegando aqui, ela viu aquele país tropical, maravilhoso. A ideia dela era ajudar o Brasil a sair de um estado que ele estava para uma federação, um país, né, independente. Era uma das ideias dela. Ela era uma mulher muito letrada, muito inteligente. Ela tinha uma vocação para herbologia, hipismo, então super inteligente. Ela sabia falar várias línguas. Dom Pedro I, por outro lado, não era tanto assim, não. Ele era um pouquinho mais ignorante na questão de conhecimentos gerais, né? E ela sempre tentando fazer com que ele estudasse, com que ele lesse, mas enfim, não conseguiu. Passado um tempo, eles chegaram aqui, foi super de boa, uma lua de mel maravilhosa. Só que até que o Dom Pedro I, ele começou a traí-la, né? Ele começou a deixá-la de lado. Ele tinha várias amantes, né? Dom Pedro I sempre teve várias amantes, porque ele sofria de priapismo, que é uma excitação sexual sempre, para sempre, assim, era muito difícil Sim. para ele. E então era muito complicado ele manter-se fiel, né? E não só por isso, né? Porque, enfim, ele queria trair e ele podia, né? Então, sempre traindo ela, até que a amante fixa dele veio morar na frente da casa dele. E ele saía com ela e com a imperatriz, e eles viam como se fosse uma bigamia, né? Na época, para eles era uma bigamia, só que para a imperatriz, ela não aceitava, obviamente. Aí nisso ela começou a engordar, depois ela ter vários filhos, ela começou a engordar. Ele começou a deixar ela de lado mais ainda, viajava com as amantes, viajava em vários lugares e não fazia questão de esconder os casos que ele tinha. E ela cada vez se afundando mais. E aqui no Brasil ninguém tinha hábito de leitura, ninguém tinha hábito de pintura, ninguém tinha nada desses hábitos, pelo menos onde ela ficava, né? E começou as pessoas a tirarem sarro dela, por ela ser uma mulher culta. Ninguém dava atenção para ela, obviamente, né? Então, 1800. Ainda hoje, algumas mulheres também não têm muita atenção, mas a gente chegar nisso. E nisso ela começou a se degradar. Então, ela tinha uma ideia de conseguir construir o país.
né? E não sei se você sabe, não sei se as pessoas sabem que a independência do Brasil, quem assinou primeiro foi ela. Eu não sabia. Então, as pessoas não sabem disso, porque a história não conta. Como que foi? Dom Pedro I teve que viajar, não sei se foi para São Paulo, não lembro. Foi para São Paulo, uma revolução que estava tendo em São Paulo. E ele foi lá para poder fazer uma mediação. E nesse meio tempo, ela ficou lá como responsável, vamos dizer assim. Tem uma palavra específica, mas eu não vou lembrar agora. Chegou algumas correspondências informando que o Brasil não ia mais ser independente, que o Brasil ia voltar a ser parte da colônia portuguesa, né? E não ia mais ser independente. A imperatriz, junto com outra pessoa, bateu o pé e falou, não, o Brasil vai continuar sendo independente. Essa nação, ela tem potencial. A gente precisa que a gente continue independente. Foi o que ela fez. Chegou lá as informações para Dom Pedro I, Dom Pedro I falou assim, ok, concordo. Então, assim, por que a gente não sabe dessa informação? É meio óbvio. O machismo no Brasil é desde sempre. Não chega essas informações pra gente. É muito difícil. O que aconteceu? É o puro suco do Brasil, essa história. Depois disso ter acontecido, o Dom Pedro começou a trancá-la dentro do quarto, começou a agredi-la, começou a tirar sarro dela várias vezes no meio de várias pessoas, a diminuí-la de tal ponto que ela foi sumindo. Aí o que aconteceu? Ela começou a comer muito, ela engordou muito, ela estava grávida se eu não me engano, do último filho, ele voltou de uma outra viagem, bateu nela, ela quase perdeu a criança. Aí, quando foi num tempo, ele falou que ia viajar. Aí ela virou pra ele e falou assim, tá, você vai viajar, só que quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Eu tô morrendo. Aí ele não ligou. Tá morrendo, eu não permito você morrer. Você vai ficar aqui, a hora que eu voltar, você vai Eu ficar não aqui. permito você morrer agora. Ela morreu. Com 29 anos, ela teve vários filhos e com 29 anos ela morreu. E a gente só sabe dessa história por quê? Porque ela tinha um diário onde ela escrevia tudo com uma riqueza de detalhes magnífica. Esse diário, ele está guardado no Museu da Independência, se eu não me engano, não tenho certeza, depois eu passo a informação aqui, e algumas cartas que ela mandava para a família dela. Então, se ela não tivesse contado a própria história, quem que ia contar? Quem que ia ficar sabendo? Ninguém notava aquela mulher. Eu tô contando essa história porque não mudou muita coisa. Então, É isso que assim, eu ia te perguntar. Se mudou, se hoje a mulher tem essa voz. não vou dizer que não, porque eu tô aqui falando, né? Só que não tanto quanto a gente precisa. O Sim. que acontece? As mulheres, desde sempre, foram muito subalternas, digamos assim. Nos colocaram nessa situação. As mulheres são frágeis? Não, as mulheres não são frágeis. A gente vai comentar sobre alguns pontos aqui que vai explicar um pouco sobre isso e eu acho que vai dar para entender bem. As mulheres, elas não são frágeis, elas foram castradas. Elas foram Sim. castradas. E quando eu quero dizer de castrado é o quê? Podadas. Podaram a liberdade da mulher. Podaram a liberdade dela de ser mulher, de ela ser humano. Então, assim, como que a gente pode voltar? Né? É uma questão que a gente coloca. Como que a gente pode voltar a continuar, a voltar a conseguir ter essa voz? Né? Como que a gente pode fazer isso? Justamente o que a gente está fazendo hoje, a informação. Então, a gente passando essa informação para frente, eu sempre gosto de começar com histórias, porque traz a gente para a realidade, né? Algo, parece que é algo muito absurdo que aconteceu, mas aconteceu. Tá nos nossos registros de história do Brasil. Então, assim, a gente precisa se informar mais. A gente precisa saber um pouco mais da nossa história para a gente não repeti-la. Então, é um pouquinho disso que eu só queria abrir. Eu até falei um pouquinho demais na abertura, mas eu só queria abrir contando um Não, pouquinho tá sobre perfeito. isso, para a gente desenrolando, né, conforme for seguindo. Eu só queria lembrar aqui que essa live está sendo em Ah, conjunto perfeito. com o projeto Jardim do Amor. A pessoa líder desse projeto não vai estar podendo participar com a gente, a Júlia, porque ela teve um imprevisto com o pai dela no hospital e ela não vai poder participar com a gente. Foi de última hora, mas eu coloquei o Pix
nas postagens do Instagram, do Store. A Pamela também colocou, se eu não me engano. E Uhum. depois, no meio da live, eu vou ir falando para vocês, caso você queira ajudar com qualquer quantia. Pode ser agora, pode ser depois que acabar a live, pode ser quando você quiser. Tá bom? Pamela, Isso aí. o tema da live é a integridade sexual e psicológica da mulher. O que é isso, Ok. Pamela? Vamos lá. Eu vou falar da integridade como um todo, né? O que que quer dizer integridade? Né? Integridade quer dizer que que nós estamos inteiros. Quando nós estamos inteiros, nós estamos íntegros. As mulheres, o que acontece? Elas são quebradas de várias maneiras, como eu falei. São castradas de várias maneiras. E de muitas maneiras que muitas vezes a gente não consegue recuperar. E é isso que a gente está vendo hoje em dia, que a gente está correndo atrás. Então, o que que é integridade? É você se manter inteiro, você se manter são. Quando a mulher sofre um tipo de violência, seja ela qual for, ela quebra um pouquinho. E quando eu falo que ela quebra um pouquinho, ela simplesmente para de acreditar em si, para de acreditar no outro. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente pensa logo na questão do homem, marido, esposo, maltratando a mulher, e a gente sabe que não é sempre assim. Vamos pensar numa mãe, uma idosa, vamos lá, uma idosa de 70 anos. O filho bate nela. O filho que cuida dela bate nela. Essa mulher, ela tá inteira? Ela tá íntegra? Ela não tá. Não é possível. Da mesma forma, quando o marido bate na mulher com o filho próximo, com o filho vendo. Como que essa mulher tá inteira? Ela não tá fisicamente, ela não tá psicologicamente, sexualmente muitas vezes, porque como que ela vai se deitar com o marido, ter tesão nele depois que ele bateu nela? Então, assim, é uma desgraça completa quando você deixa esse tipo de coisa acontecer. Então, a gente manter essa integridade ou buscar essa integridade de novo das mulheres, porque é possível e é isso que a gente procura, é o mais importante para a gente continuar nessa batalha, porque realmente está sendo uma guerra. Eu vou trazer para vocês alguns números aqui, se der tempo, que vocês vão ver que são números de guerra relacionados a um tipo de gênero. A Isso mulher, que isso ramifica para empresas, indústrias, dentro total, de tudo. táxi, dentro de Uber, mercado, Uhum. qualquer lugar, a mulher vista como esse ser que não tem resposta, um ser, um objeto de Uhum. degradação. É isso, né? Exato, um objeto de degradação, e a gente vai falar também um pouquinho mais para frente sobre isso, um objeto de vergonha muitas vezes para os homens. Uma coisa que às vezes não é muito dito é que algumas mulheres, alguns casos, as mulheres são agredidas porque os homens se sentem, como que eu posso dizer assim, atacados pessoalmente por conta da mulher dela existir. Então, assim, aconteceu um caso, se eu não me engano, no ano passado, um rapaz, ele entrou dentro de uma universidade, é isso mesmo, lá é resiliência, precisa. Entrou dentro de uma universidade e matou só mulheres, num curso de engenharia, porque na cabeça dele, mulher não pode ser engenheira. Então, assim, Uhum. como que a gente tá vivendo numa situação assim dessa e a gente não tá gritando? Quer dizer, algumas Sim. pessoas estão gritando, eu tô aqui gritando, algumas outras mulheres estão gritando, mas a gente precisa gritar juntas. E a gente não é só gritar por gritar, é gritar para informar. Então a gente precisa informar as pessoas, informar o que elas estão encarando, o que que a gente está vendo aí fora. E hoje em dia, com a pandemia, infelizmente cresceu ainda mais o número de violência contra a mulher, né? Então, querendo ou não, quando a gente não estava de home office, a gente ficava um pouquinho fora de casa, ou o marido ficava um pouquinho fora de casa, ia trabalhar e voltava só no final da noite. Então, a noite para as mulheres era um dos horários mais complicados. Putz, eu vou receber meu marido agora, já tenho que deixar tudo pronto, meu filho tem que estar limpo, lavado, e ele com a janta na mesa, porque senão eu apanho. Porque senão ele bate no meu filho. E é isso que acontece. Há um constante medo, uma constante pressão, né? Sim, Ela não vive para ela. O não, eu dela, a vida dela, praticamente não existe. É uma vida não. em prol dele, uma vida em prol do outro. Exatamente, exatamente. Porque na cabeça de alguns homens, as mulheres estão ali para isso, né?
Não é para isso que as mulheres servem? Pra Para servir o poder homem. lavar, passar, dar comida, cuidar dos filhos, emprenhar, assim, Empenhar. sabe? Parir. Então, assim, não faz sentido. Eu falei emprenhar de um modo bem chulo mesmo, porque é como algumas mulheres são vistas mesmo. Ela tá aqui para poder me dar filho, Ô, ou para Pamela, poder cuidar do meu filho. mas a gente não tem a sensação de que isso acabou? Não tem uma falsa sensação de que isso acabou? Olha, eu não sei. Não, eu não tenho. Não, Infelizmente eu não é claro tenho. assim, eu falo assim, essa sensação ela roda ao senso comum, sabe? Porque a Uhum. grande mídia, eu não vejo a grande mídia levando isso tão a fundo. A gente não vê isso sendo tema levado tão a fundo. Tem tantas coisas É. levadas mais em alta aí, mas não vejo isso sendo. E aí dá uma falsa sensação de que isso acontece? Acontece. Mas não é tanto, não é sempre. Que é algo distante, né? É algo longe. É. O que acontece muitas vezes? A mídia não divulga, a mídia começou, a mídia divulga sim, ela divulga bastante. O que acontece é que é algo muito complicado para a gente comunicar, para a gente conversar. Inclusive, o mês de agosto, foi até engraçado, eu até ia comentar com você. A gente ia fazer essa live, gente, faz aqui, umas 2 semanas atrás, né? Aí eu não tive como, a gente remarcou para agora, dia 4/8, e deu certinho. Porque o mês de agosto é o mês de agosto lilás. É um mês, deixa eu até abrir aqui a página que eu tava, depois eu vou passar para vocês o site que chama Agosto Lilás Não Se Cale, que é uma campanha, né, movimentada pela Lei Maria da Penha, junto com alguns PMs e várias pessoas aqui do Brasil, para poder levar informação sobre a violência contra a mulher para as pessoas. O mês de agosto, Agosto Lilás, está ajudando com isso. E vários estados, Minas Gerais, Mato Grosso, está fazendo algumas, uns pit stops, sabe? Você vai com o Sim. carro, eles estão entregando alguns folhetos informativos, alguns folders. Então, assim, esses tipos de movimentos ajudam muito, porque levantam a discussão. Só que a gente não pode depender de mês, né? A gente não pode esperar o mês de agosto do ano que vem para a gente voltar a falar disso. Não é assim que funciona. E a gente também não pode deixar todos os meses como janeiro lilás, fevereiro lilás. O que acontece? A gente tem que partir dessa discussão sem precisar de um terceiro, digamos assim. Tem que partir da gente, no dia a dia. Então, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas como que a gente pode agir no dia a dia para lutar contra isso? Né? De novo, informação. Então, quem está vendo essa live hoje vai sair com algumas informações que podem passar para frente. Você, como homem, tem algumas informações que você já sabe. Você pode passar para os seus amigos homens. Porque o que acontece muito? As mulheres falam bastante sobre isso. Né? As mulheres comentam que foram agredidas. As mulheres comentam o que aconteceu com elas. Agora, os homens, eles não vão chegar para os amigos e falar assim, eu agredi uma mulher ontem. Eu Inclusive, esbofeteei a cara de uma outra, entendeu? inclusive, os homens que estão assistindo a live, fiquem até o final, porque a última questão, a última pergunta tem a ver demais com os homens e qual o papel deles nesse processo de fala das mulheres, de Vou auxílio à guardar fala pro das final. mulheres. Guardar para o final. Pamela, a gente vem levando aí esse assunto e o que mais se destaca é a agressão física. Porém, a segunda pergunta trata-se de uma questão que vem sendo falada, no meu ver, no meu conhecimento, há pouco tempo, que é uma agressão Uhum, psicológica. E a uhum, segunda pergunta é: como saber se eu estou nesse processo de ameaça à minha integridade psicológica? tá. Vamos lá. Quando que a gente tem uma ameaça psicológica, né? As pessoas, quando a gente sente que a gente está sendo oprimido, quando a gente sente que, colocar de uma maneira mais prática. Você está conversando com o seu marido, ele levanta a voz com você do nada, bate na mesa. Isso Sim. já dá para considerar uma agressão psicológica. Você está sendo intimidada naquele momento. O que a gente precisa fazer é observar essas ações diariamente. Então, a agressão psicológica pode ser uma pessoa falando alto com você,
gritando com você, privando você de coisas. Vou colocar outro exemplo prático. Quando o homem vai, trai a mulher e depois busca o perdão, falando, ai, por favor, me perdoa, fazendo com que ela se sinta a todo momento desvalorizada, colocada como chacota, que isso acontece muito, a gente sabe. Todas essas violências, elas são violências psicológicas. Muito mais difícil da gente conseguir saber, né, de fora, quem não está dentro da casa, se está acontecendo ou não. A violência física, ela deixa marcas, né, visíveis. A violência psicológica, ela deixa também profundas e ninguém vê. Tem a Então, ver com manipulação, pá? A manipulação. sim, A sim, violência psicológica total. está muito ligada à manipulação, né? Total, a manipulação de situações, por exemplo. Quando o homem faz uma situação para poder fazer a mulher sentir louca. A gente vê isso acontecer muitas vezes. Então ele cria uma situação lá para poder fazer com que ela fique confusa. E você naquela situação, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Só que vamos colocar na situação dessa mulher, vamos lá. Ela é casada há, sei lá, 20 anos com o marido. O marido, ele trata ela desse jeito, só que ela tem filhos. O marido trata ela desse jeito, mas ele a ameaça. Por que ela continua com ele? Não sei se a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas por que ela continua com ele? Por que essa mulher não sai dessa situação? Meu Deus do céu, ela tá apanhando todo dia. Entendeu? Não é simples assim. Então, quando eu falo de integridade, né, quando a gente fala de quebrar, é justamente isso. A pessoa vai quebrando de tal forma que ela não consegue ter voz. A violência psicológica, ela faz muito isso. Porque ela pensa, tá, ele me deu um tapa, mas ele me ama. Ele me deu um tapa, mas ele pediu desculpa. Ele me deu um tapa, mas ele me trouxe um presente. Então, assim, essas manipulações, e eu tô falando de tapa que, enfim, né, é o mais leve aqui. Então, essas manipulações, elas causam uma confusão muito grande. E elas dão uma falsa sensação de segurança. E é isso que é o mais perigoso. Porque essa falsa sensação de segurança que a mulher tem pode ocasionar um feminicídio. Numa situação mais extrema, né? Sim. Mano, nesse caso, então, deixa eu ver se eu entendi. O abusador psicológico, ele sempre vai estar. Porque a pergunta é como saber, né, se eu estou nessa situação. Uhum, Então, tem alguns passos. O abusador psicológico, ele vai usar da manipulação através do medo, através daquele sentimentalismo de coitado. Ai, você precisa me entender, você precisa ter dó de mim, você uhum. precisa entender que às vezes eu tô nervoso. É isso, não é? Aquela mentira, É isso, sempre vai haver a mentira também, né? sim. Aquela É mentira um, transformada, né? Aquela mentira com pedaços de verdade. É isso que essa é a causa confusão. manipulação, né? É a manipulação por si. E realmente acontece não só nesses casos do homem se vitimar. Acontece também, a gente vê, só que acontece muitas vezes do homem ser agressivo, né? Então, Sim, assim, o homem, na agressividade, ele consegue fazer isso também. E às vezes muito mais eficiente do que se fazendo de vítima, né? Muitas vezes. E quando ele é agressivo, de certa forma, ele acaba conseguindo o que ele quer quando a mulher já tá quebrada, né? sim. Até quando a mulher ela tá ainda sã, não tem passando muito tempo. O choque que você recebe na hora, e às vezes você não tá esperando, quebra você. Então, sim, a manipulação acontece por mentira, por manipulação de situações, do homem falar que não está acontecendo nada e a mulher viu o que aconteceu. Eu vi você com a mulher, Ela tá não doida, aconteceu nada. tá Você tá louca. louca? São coisas que você tá colocando na tua cabeça, essas suas amigas aí, ó. E essa história de feminista, você. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa passar essas informações para as mulheres e para os homens, não só para as mulheres, Pô, para os mas homens também. seguindo essa linha de pensamento, eu tenho uma pergunta de uma outra pessoa, de uma outra mulher, que é assim, Uhum, eu já estou anos em um relacionamento, tenho filhos, tá? Acho que você até começou a falar sobre isso. E agora eu descobri que eu estou vivendo essa situação de abuso psicológico. Mas não consigo sair, o que fazer? É um laço muito grande
de família para poder enxergar Sim, o que fazer nessa situação. é bem complicado. O que que acontece? Eu trouxe até um dado do ano passado de uma jornalista que eu estava assistindo, que ela foi no GNT. Depois eu deixo essas fontes que eu estou falando para você postar, tá? É, e ela trouxe um dado alarmante até. Ela, no meio do programa, ela perguntou para os homens, era um grupo de homens, por que que vocês acham que as mulheres, elas não buscam ajuda? Por que que você acha que as mulheres não buscam ajuda? Aí os homens estavam lá, é por dinheiro, por dificuldade financeira, ou por conta dos filhos. Aí ela falou assim, é isso também, só que não na maioria. Mais de 70% não buscam ajuda por medo de represália, seja do marido ou seja da família. Então, por que que elas ficam nessa situação? Por conta disso. As mulheres que se encontram nessa situação, elas precisam, de alguma forma, procurar ajuda. E eu falo, de alguma forma, procurar ajuda por quê? Se você está sendo ameaçada, se você é espancada todo dia, seus filhos espancados todo dia, você vai ter coragem de pedir ajuda, sendo que muitas vezes a gente vê que o Estado não ajuda? Qual o acolhimento que essas mulheres têm? Porque não é simplesmente denunciar, né? Denunciar, a gente denuncia. As mulheres muitas vezes denunciam, vai lá para a delegacia da mulher, chega lá, não faz BO. Não faz BO, não indicia o cara por medo. Então, Se arrepende no caminho, né? Aquele tempo do caminho faz ela pensar, 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 às vezes é uhum, pelo filho, às vezes é pelo medo, às vezes é por tudo aquilo, né? Na verdade é o conjunto. exatamente, Quando chega exatamente. na frente da delegada, aí parece que a coragem vai embora. Uhum, Fala, exato. dá para aguentar mais um pouco. Dá para aguentar mais um pouco, porque a pessoa, a mulher, ela tá com isso na cabeça de que isso já aconteceu antes. Tô aqui viva. Ele me pediu desculpa. Se acontecer de novo, eu vou lidando, sabe? Vou lidando com a situação. E nesse vai lidando com a situação, você vai fechando os olhos, feminicídio, no extremo. Então, assim, primeiro, saiba o território onde você tá. Você tem que entender o território onde você tá, ser prudente, né? Pra procurar ajuda, pra poder pedir ajuda. Porque se o homem tá em cima de você, vigiando tudo que você faz, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que o rapaz vai fazer, com o que o homem vai fazer, né? Exatamente, a mulher muitas vezes é desencorajada a fazer BO. E eu vou chegar nesse ponto, porque o que, que é esse desencorajada, né? Quem que desencoraja uma mulher de fazer BO, gente? Tá apanhando? Quem que é doido de fazer isso? Só que não é nesse sentido. O desencorajamento, que a Alé tá falando aqui, é quando você vai na delegacia, você chega lá com o olho roxo, sem o dente, e fala, ó, meu marido me bateu. Tá, o que que você fez? Então, Nossa, assim, é uma violência o que dupla. você fez é pesado, né, Pamela? O que você O que fez é você fez para pesado. ele fazer isso com você? Exato. Porque, sei lá, de fato, tava lá, traiu o homem, traiu o marido. Não faz sentido esse tipo de pergunta. Então, assim, muitas mulheres, elas relatam que não fazem esse tipo de denúncia por vergonha também. Por medo, por vergonha. Então, de chegar lá e você, além de ter passado por aquela violência prévia, você ser violada de novo, né? Porque você tá lá surrada, você tá humilhada lá na frente, numa situação completamente vulnerável, e você não tem o suporte que você precisa muitas vezes. Hoje em dia, nós temos a delegacia da mulher, né? Muitas delegacias da mulher, como se ela justificasse, exatamente, nada justifica. Então, nós temos a delegacia da mulher, onde a mulher ela pode fazer as denúncias, e nós temos alguns lares, não são, infelizmente, não são muitos lares, que é isso que a gente precisa mudar. São alguns lares de acolhimento para essas mulheres que foram abusadas, para essas mulheres que estão nessa situação. Só que, infelizmente, não são muitos lares, são muitas pessoas, é muita demanda para poucos locais poucos locais de acolhimento. Então, a gente precisa fazer o quê? Acolher essas mulheres. Então, se você, mulher, está sofrendo esse tipo de violência,
você é inteligente, você está vivendo nesse cenário, você convive nessa casa junto com esse agressor. Você sabe como funcionam as coisas e ele não pode dizer para você que você não sabe, porque você sabe, você está lá. Então, as mulheres elas precisam acreditar que elas conseguem buscar ajuda. E sempre buscar uma linha de apoio, né? Uma linha de apoio que tenham pessoas que possam te ajudar nisso. Porque sozinha realmente é muito difícil. Para não dizer impossível, né? Dentro de todo esse cenário. Então, o acolhimento e essas mulheres... A pergunta que você fez é como a mulher percebe, né, os abusos, é isso. Depois de tanto tempo de relacionamento, com filhos, com tudo, como que Como ela ela pode consegue, sair? como que ela consegue sair dessa situação, ou se tem um primeiro passo para ela falar assim, meu, a partir desse momento eu consigo ir me distanciando até quebrar esse vínculo de abuso. Uhum. Então, assim, a mulher, ela precisa entender, né, que ela é mulher, que ela tem força. Então, ela precisa entender que ela pode sair dessa situação, que ela consegue sair dessa situação. E precisa de ajuda. Ninguém consegue sair dessa situação sozinha, né? Tem Muitas uma vezes tem ajuda criança... psicológica, pô. É o ideal, né? O ideal, só que a gente sabe que muitas vezes isso não consegue chegar, né? Infelizmente, ainda a psicologia não consegue abranger muitas pessoas por conta de ainda ser algo muito caro, não ter tantos locais públicos para poder fazer esse tipo de atendimento. Nós temos, mas igual esses lares de acolhimento para as mulheres, ainda é muita demanda para poucos locais para poder conter esse tipo de casos, né? Então, o atendimento psicológico, sim. A informação, você colocou a mulher como uma mulher que já sabe que tá Que sofrendo ela esse tipo de abuso, descobriu, né? agora ela está querendo sair. Ela descobriu, mas está querendo sair. É isso. Então, nós temos a Delegacia da Mulher, o 180, né? Você consegue entrar em contato, não precisa se identificar. Se você não conseguir entrar em contato, converse com uma pessoa que seja de sua confiança para fazer esse intermédio para você, né? Só que, de novo, sejamos prudentes. Vamos ser prudentes nesse tipo de comunicação, porque não adianta você, eu tô sofrendo um abuso, vou sair gritando na rua que ele tá me abusando. Às vezes, no desespero, tô sofrendo abuso, preciso sair dessa situação. A gente fica no desespero de querer sair. Só que a gente tem que ser prudente para poder saber o que a gente tem que fazer nos passos certos. Sim. Porque é uma situação muito delicada, envolve muita coisa. Porque senão acaba E também alarmando e tornando mais litigiosa a situação dentro de casa, né? é aí que eu ia chegar, porque é exatamente isso. Porque se você deixa isso solto, digamos assim, o homem vai perceber, ele vai se... Opa, ela tá querendo me ferrar aqui. Então, ele vai fazer alguma coisa para poder conter isso. Ele não vai querer ser preso, né? Então, se ele não vai querer ser preso, ele vai fazer alguma coisa para não ser preso. Então, vamos pensar certinho, conseguir uma rede de acolhimento para essas mulheres é um imprescindível que a gente precisa. Tem algumas ONGs também as ONGs contra a violência contra a mulher, que são bem fortes na internet. A gente sabe também que uma das violências por isso que é tão difícil, né? A gente dá algumas soluções, mas é muito difícil porque muitas mulheres não têm nem acesso à informação. Sim. É outro tipo de violência. Os homens privam as mulheres de se informar. Sim. Muitas mulheres não sabem nem o que é 180. Então, como que você vai buscar ajuda se você não tem as informações básicas, né? Então, essas informações básicas precisam chegar de uma maneira clara para a mulher se encontrar dentro dessa situação e o apoio precisa ser efetivo. Não Agora, adianta a gente ter... qual o caminho legal? Eu sei que você está falando disso, mas uma pergunta em específico, qual é o caminho legal? Eu quero fazer de maneira legal. Qual é o caminho para chegar lá, nessa denúncia, legalmente? É só ele Olha, chegar direto numa delegacia da mulher? você pode ir diretamente na delegacia da mulher, você homem, inclusive, pode ir diretamente numa delegacia da mulher, você pode ligar no 180. Se você não quer ligar 190, liga 180, que é a delegacia específica, né? Então, é uma das formas como a gente consegue pedir ajuda.
e com as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente tem pessoas que a gente convive com algumas pessoas, tentar passar um pouco da situação, não precisa ser tudo, mas tentar passar um pouco da situação do que está acontecendo dentro da sua casa, que você está sofrendo, é o básico, é a sociedade. A sociedade precisa estar unida, a sociedade precisa ter informação para poder, inclusive, identificar quem está sofrendo disso, porque as pessoas elas sofrem caladas, as mulheres sofrem caladas. Então, você tendo um olhar crítico, um olhar atento, conseguir ver uma vizinha, por exemplo, mete a colher, caramba, sabe? Não existe isso. Você tá vendo a mulher, muitas coisas acontecem, muitas tragédias acontecem por inação nossa. Sim. Então, se a gente não age quando a gente tá vendo alguma coisa errada, a gente vai agir quando? Aquela questão, não Então, vou me meter, né? Porque senão vai sobrar para mim. exato. Então pensa, eu não vou me meter porque senão o negócio pode virar pro meu lado. Já tá virado pro lado da mulher. E aí? Isso. Quem tá olhando por essa moça? Os filhos estão sofrendo, a família está sofrendo, se sabe, né? Se a família sabe, a família sofre. Tem um senso comum de preconceito também, que eu já ouvi muitas vezes. Ah, mas ela deve ter provocado. E É falam isso. sem pensar. E é um senso comum que você ouve se você vê uma menina apanhando na frente do bar, ou sendo maltratada na frente do bar. Sempre ou vai ter alguém comentando, falando, ah, mas ela deve ter feito alguma coisa, mas ela estava Uhum, bêbada. Mas sempre tem isso aí. Também está no senso comum essa questão, né? sim. A gente viu o caso da Mariana Ferrer, né? No ano passado, como que foi toda a situação. Não sei se vocês lembram do caso dela, que ela sofreu um abuso sexual numa casa noturna por um homem de classe média alta. E uma violência sexual que você. Como que isso acontece? Sabe? Como que isso acontece e as pessoas ainda podem tentar defender o agressor? Não só nesse caso, no caso do DJ Ives, por exemplo, que a gente teve agora, né? Sim. Mês passado, acho que foi. O que justifica aquele homem batendo aquela mulher daquele jeito com a criança de colo? Nada, Ai, nada. mas ela me provocava. Ai, mas ela. Você não tem auto. Sabe? Assim, é o que eu falo. O meu grau de evolução, ele não chegou num ponto que eu consiga falar de uma maneira um pouco mais calma sobre isso, porque realmente são dados alarmantes, gente. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente vê muita matéria. Hoje em dia, a gente tem lei. E por que a gente não vê isso acabando? Opa, como destruir aquele mito de que o Brasil não tem lei, que não adianta denunciar, que não adianta ir na delegacia, que não vai dar em nada? Como acabar com isso? Efetivando a lei, né? Então, assim, a lei tá aí, ela tá aí para funcionar pra gente. A Lei Maria da Penha, a história dela é um pouquinho complicada, não sei se vocês sabem também, porque não foi algo que o Brasil trouxe assim, porque eu vou fazer porque eu quero, né? A Maria da Penha, ela, em 1983, se eu não me engano, ela sofreu com o marido dela, né? O marido dela a baleou, deixando ela paraplégica, em 1983. Ele foi condenado, não foi preso, e ela convivendo com esse homem que tentou matá-la em sociedade por 18 anos e ele solto. Chegou num certo momento que internacionalmente foram buscar ajuda internacional e não entenderam por que esse cara não está preso. Prensaram, o Brasil falou, vocês precisam resolver. Fizeram a Lei Maria da Penha, a gente conseguiu com que ela fosse mais efetiva, né? Depois de um tempo a gente conseguiu, não sei se vocês lembram no crime passional, sabe? O que era crime passional, que hoje em dia é feminicídio. A gente tirou essa informação de crime passional, porque quem que mata por amor, sabe? Tirar Aí está, essa matei porque eu morte, amava ela. isso. Então a gente desvencilhar a violência contra a mulher do amor foi super importante, porque o homem só bate porque gosta. Você apanha porque gosta também? Então, assim, tirar esse mito que muitas vezes acontece. Enquanto as leis não serem tão efetivas, é justamente por isso que eu comentei. Se a mulher ela vai a fundo, ela busca o aconselhamento, ela busca o apoio necessário,
e o acolhimento que ela precisa, ela consegue sim colocar o cara que está agredindo ela na cadeia. Para chegar até nisso, é suado. Por conta de tudo que eu comentei com você aqui. Por conta da... Você subestima a mulher muitas vezes. Os homens não... Pode Pode terminar, falar. pode concluir. Não, então, você subestima. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam no que as mulheres falam. Ah, ela tá assim porque ela é histérica. Ela é histérica, tem que se acalmar, tem que tomar remédio. E não é isso, a gente tem que ouvir. Por que a gente não ouve? Né? Só ouvir, você já consegue tirar muita coisa. Então, parar um pouquinho, ouvir e tentar fazer alguma coisa com isso. E a lei, as pessoas que estão à frente dessa lei, a sociedade como um todo, tem que lutar para que funcione. E não só funcione como punição, porque é isso que a gente está vendo que não está funcionando. A gente está aumentando a punição, da mesma forma que a gente cresceu com o número de lei, a gente cresceu com o número de casos. Sim. Que sentido que isso faz? Não está funcionando. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que tomar uma outra postura. Qual postura? De novo, informação. Mas a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, depois eu comento sobre isso. Na sua fala, pô, eu gostei da diferença que você fez entre violência e amor. Ainda há muita ideia de que o amor está ligado à violência, seja ela psicológica ou seja ela física. E a pessoa não consegue desvincular isso. Como é que é isso? Como é que se dá isso? O amor, ele não deve ser algo doído, não deve ser algo ruim, algo que te causa sofrimento. É claro que a gente não está falando de um amor aqui, onde você vai viver no Alice no País das Maravilhas, mas é um amor onde, no mínimo, caiba respeito, caiba afeto, diálogo, e não coisas do tipo agressão. Como que a gente pode... Pode falar. Como que a gente pode fazer para diferenciar o amor da violência e o amor, não aquele amor fantasioso, um amor real, porém sem violência, sem denegrir ambas as partes? Tá. Eu falo que você entender o amor é algo muito subjetivo. Ó, o psicólogo falando de subjetividade aqui, né? Bingo do psicólogo, mas enfim, é isso mesmo. É muito subjetivo, porque muitas pessoas, elas acham que sabem o que é o amor, né? Então vamos colocar aqui. Uma criança que vê, educação, conscientização, exatamente, né? Então assim, uma criança que vê a vida inteira a mãe apanhando do pai, que visão de amor que ela tem? Então assim, vamos entender o que é essa visão de amor primeiro. A minha visão de amor pode ser diferente da sua, porque difere da nossa realidade. Uma criança que vive na rua, por exemplo, que amor que ela conhece? Qual é o tipo de amor que ela conhece? Então, a gente precisa... Por isso que é tão complicado, porque é tão subjetivo que a gente precisa colocar isso dentro da realidade de cada pessoa. Não tem como eu medir a minha realidade dentro da sua. Então, por isso que é tão complicado da gente manejar esse tipo de coisa. Um acompanhamento psicológico, ou um acompanhamento com um médico, um psiquiatra, ou médico do SUS até, que você chega e você conversa num postinho UBS, sabe? Às vezes as UBS de bairro são os locais onde mais recebem indícios de violência doméstica, porque é o primeiro local onde as mulheres vão, né? E muitas vezes lá elas não querem indiciar, vão para o hospital, elas não querem delatar o agressor, não querem fazer nada disso. Então, qual que é a visão de amor que tem uma criança que vê a mãe apanhando ou que viu o pai matar a mãe na frente dela? Então a gente precisa entender, o amor não dói. O amor dói assim, na saudade, né? O amor dói na saudade, o amor dói em algumas situações de desentendimento corriqueiras que a gente tem. Ah, eu gosto de feijão, você não gosta de feijão? Sei lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas é isso. Não tem como a gente confundir amor com ódio, com agressão. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei diferenciar. Muitas pessoas não sabem. É exatamente isso que você falou. E, de novo, o acolhimento. Você dá informação para essa pessoa. Você, de certa forma, mostrar para ela o que é o amor, entre aspas,
né, de uma forma bem crua falando assim, ela vai identificar, opa, isso aqui não é amor não. Eu acho que dá pelo menos, se não dá para mostrar o que é o amor, dá pelo menos para mostrar o que não é. Eu acho que a gente Perfeito. consegue se aproximar mais. Ah, o que não é o amor? Beleza, consigo te mostrar. O que Uhum. é, fica no seu prazer de descobrir o que é o amor, né? Isso, isso. Agora, o que não é, dá para ser bem claro sobre o que não é, né? Uhum. Ah, e você vê muitas mulheres que realmente confundem justamente por isso, né? O que que acontece? Você cria um padrão. Então, se você tá num relacionamento abusivo durante muito tempo, você sai desse relacionamento, geralmente a tendência que acontece é você entrar em outro relacionamento abusivo. São padrões. Se você não quebra o padrão, você vai continuar agindo da mesma forma. Como que você quebra isso? Olhando para isso. Estar presente para isso e olhar para isso é a primeira forma que você tem para conseguir mudar. Você É um precisa entender mapeamento, né? isso. Você precisa entender. É isso que eu falei no começo. Primeiro, entenda a situação que você está. Você entendendo a situação onde você se encontra, você consegue partir daí para algumas outras soluções, entendeu? Então, partir da situação que você está, buscar um aconselhamento, buscar um apoio para você, inclusive, entender algumas outras visões, alguns outros pontos de vista, né? Para você se localizar mesmo. Entender, isso aqui que eu tô vivendo não é amor, nem o relacionamento que eu tive antes. Porque o Opa, relacionamento que eu tive antes, tô reproduzindo de novo. Pamela. E quando o abusador, ele, por amor, ele fala que Hum. vai se matar, que vai cometer suicídio. É muito. Ah, Essa situação é muito é. corriqueira, né? Eu converso com bastante mulheres e a maioria delas que passa por essa situação me fala que aí é o momento que trava. Quando elas decidem ir, quando elas decidem tomar o rumo que elas falam, eu vou, o cara fala, eu vou me matar. É. Assim, é algo muito complicado. Eu já passei por isso. E realmente você fica entre a cruz e a espada. É algo muito difícil. Porque você não quer que a outra pessoa, apesar de dela te agredir, você não quer essa culpa pra você. Você não quer que a outra pessoa se mate por sua causa, né? Porque E a é pessoa. importante, só tipo interrompendo, Uhum, nenhum relacionamento ele já começa ruim, já começa abusivo, né? exato. No começo tem aquele romantismo todo, aquele carinho, aquele amor, para depois vir partir do ponto abusivo, né? É. Por isso O esse que vínculo. acontece? O agressor, o homem abusivo, ele dá sinais, né? Sempre dá sinais. Muitas vezes a gente não pega, justamente por conta desse vislumbre de início de relacionamento. Né? A gente mascara, a gente não pega. E eu tô falando isso de abusador, mas na vida, né? Você entra num relacionamento, não é um abuso, você não tá vivendo um relacionamento abusivo. Mas agora você tá vendo algumas coisas que você não via no seu parceiro antes. Isso é normal, que é o vislumbre daquilo que o véu cai, né? Mas o abusador, ele dá sinais. Como que são esses sinais? Se ele não deixa você falar, se ele te interrompe a todo momento, se ele é machista, se ele. Aquelas coisas básicas, sabe? Fala, ah, você não pode sair com essa roupa. Por que que eu não posso sair com essa roupa se o corpo é meu? Sabe? Ah, porque mulher minha. Opa, mulher sua não, eu sou mulher minha. Sou mulher sua. Então, assim, a mulher ter essa visão de que ela se pertence, né? Ela se pertence, não deixar que esses homens, né, entrem nesse psicológico dela e fale, ok, eu não preciso disso. E nessa situação de que o homem, ele pede, ele fala que ele vai se matar, o que que você pode fazer? Ele falou que vai se matar. Não quero que ele se mate. Entre em contato com a família. Entre em contato com as autoridades. Faça alguma coisa para tirar esse peso da sua consciência. Ok. Não simplesmente vire e saia correndo. Porque é uma manipulação. Ou, de novo, outra. Né? É uma manipulação. O que você precisa, de novo, acolha, se você puder, tente acalmar essa pessoa, porque a gente nunca sabe se essa pessoa está falando sério ou se ela está blefando. Né? Isso é outro ponto. Então, busque ajuda para essa pessoa. Se ela está se ameaçando, é o seu dever como cidadão, como pessoa,
entrar em contato com alguém. E até onde eu Não, tenho que ajudar, Pamela? Até onde eu tenho que ir como mulher nessa situação? Se é o que o abusador quer, que eu tenha pena dele e que eu me vincule a ele. você não precisa se vincular. Quando eu falo que você busque ajuda para ele, você fique lá, mas não precisa se vincular. Olha, eu consigo fazer isso para você. Disso para cá é contigo. Porque realmente a mulher não tem essa obrigação de tomar o homem como filho. Vamos falar Sim. bem a verdade, Não tem que né? cuidar de Então, ninguém. oi? Não tem que cuidar de homem nenhum. Não precisa. Mesma forma que o homem não precisa. O homem, quando fala, eu preciso cuidar de você, você precisa que eu te cuide. Não. O que a gente precisa é se cuidar. A gente precisa se identificar como pessoa nesse mundo aqui e tomar por nós e fazer alguma coisa sobre isso. Então, quando aconteceu isso, o homem falou, eu vou me matar. Se você não voltar para mim, eu vou me matar. Ok, busca ajuda pra ele. Fala assim, eu vou daqui pra cá é você, daqui pra lá sou eu, Sim. sabe? Pra você não ficar com essa culpa na tua cabeça, mas você também não precisa se vincular de novo com isso. Mesma coisa do perdão. Você pode falar, ok, perdão, mas eu não preciso mais disso na minha vida, Sim. entendeu? É difícil, é Voltando, complicado, mas é isso. entendeu? Voltando um pouquinho para a questão do abuso, conversando com algumas mulheres, eu já vi mais de 3, 4 vezes um assunto que me intrigou e eu queria trazer para cá. Tem até uma pergunta Uhum. que foi mais ou menos assim. O que é o abuso sexual? Não é só o estupro. É Não. isso? Como que é? Como Uhum. é que Não funciona é. essa questão do abuso sexual além do estupro? O estupro é o abuso sexual consumado, né? O abuso sexual, ele pode vir tanto de carícias que você não pede, de a pessoa querer encostar em você no ônibus, querendo ficar roçando em você. Que mulher que já não passou por isso? Né? Eu já passei por isso, eu acredito que alguém aí no chat também já tenha passado por isso. É um abuso sexual, é uma violação sexual tremenda. Teve aquela época lá que surgiu bastante que os homens estavam ejaculando nas mulheres no transporte público. Gente, que absurdo, sabe? Nossa, É um é abuso sexual, pesado. entendeu? Não é um estupro consumado, mas é um estupro, sabe? Não precisou ter a penetração. Mas é um estupro. Você ejaculou numa menina que não estava nem aí pra você. Ela não sabia que você estava fantasiando, sabe? Não. Então, assim, o estupro consumado, sim, é um abuso sexual, mas outra coisa que é um abuso sexual que muitas pessoas não sabem. Você tá lá fazendo sexo com um cara, de camisinha. Carai, vamos fazer outra posição, ele te vira, tira a camisinha. Isso é um abuso sexual. E Sem muitas te mulheres pedir, não. sem te falar. Exato. Ou quando o cara chega pra você e fala, viu, você não pode pôr DIU. Por que eu não posso pôr DIU? Não, você não pode pôr DIU. Ou fazer ela tomar anticoncepcional, ou fazer ela colocar o DIU, sabe? Todos esses tipos de abusos são abusos sexuais que tiram a liberdade da mulher. Então não é só o estupro. É uma gama muito ampla de situações. Opa, eu já ouvi mais de uma vez, eu acho que algumas mulheres se identificam com isso, o próprio marido não respeitar quando a mulher diz não e insistir, e quase que aqui eu vou falar um termo que elas me falaram, pegá-las à força. É muito difícil compreender isso para mim. Como que seria isso? Seria um abuso também, pô? É um abuso e é comum, infelizmente. É comum. Muitos homens só sentem prazer sexual dessa forma. A gente sabe. Caraca. E são alguns tipos de fetiche que existem que eles só sentem excitação sexual se for dessa forma, ou de uma forma de punição da mulher mesmo, eles fazem esse tipo de coisa, muitas vezes. Ou até pela própria vontade, porque eles podem, entre aspas, bem grande, porque ninguém pode, mas na cabeça deles eles podem. Eles só fazem porque eles acham que podem, né? Então, o abuso sexual, o estupro entre marido e mulher é algo tão comum quanto você pode imaginar. A Sim. gente só não fica sabendo porque é uma vergonha muito grande para a mulher. E o homem, obviamente, não vai sair falando aos quatro ventos, né? Então acontece muito.
Mas muito. Caraca, pô. Infelizmente acontece muito. Eu não fazia ideia que era tanto assim, viu? Pra mim era É, alguns casos isolados. quem dera fosse. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a gente está fazendo essa live em parceria com o projeto Jardim do Amor. E esse projeto é um projeto que ajuda pessoas de rua, ajuda crianças carentes, famílias carentes, com roupas de frio, com materiais escolares, com tudo aquilo que as pessoas necessitam para o dia a dia, para casa, cesta básica. O Pix vai estar no meu store depois da live, durante a live. No finalzinho da live, eu vou preparar um tempinho aqui para passar o Pix de novo para vocês. A quantia é qualquer quantia, a que você conseguir. E eu tenho certeza que você contribuindo daí da sua casa vai fazer a diferença para muitas pessoas lá fora. Tá bom? Pan, Isso aí. acho que vou perguntar aqui, enquanto a gente vai falando sobre os próximos assuntos, se você, mulher que está assistindo a live aí, tem alguma pergunta específica, eu gostaria de ouvir a pergunta de vocês agora. Se no meio dessa live aí surgiu alguma pergunta, alguma questão para você compartilhar com a gente, você tem algo que você tem para falar aí? Pan? As nossas perguntas agora, se eu não me engano, sobrou a última pergunta aqui, Pan. Tá. Nem Bom, parece, né? qual que é, qual que é a última pergunta? Que aí A às vezes última tenta pergunta a gente. é aquela para os homens, e aí eu queria deixar ela por último. Hum, tá, tá. É, vamos pensar então. A Refrescar. violência com. Oi? Não, pode continuar. Ah, tá. Então Você quer que eu já comente sobre os homens? Já, é isso? Não, não, eu vou deixar ela por último Não? quando você falar os assuntos que você tem por aí, a gente ainda tem um tempinho, e Uhum. aí você dá essa resumida agora, a gente fala sobre essa última pergunta depois, e aí a gente encerra falando do projeto. Perfeito. Bom, o que que a gente pode dizer aí que seria uma solução, né? Na verdade, não é nem uma solução, mas uma forma da gente conseguir andar um pouco mais com isso. As mulheres, elas precisam, além das mulheres, né, se informar, os homens, eles precisam também estar com a gente nessa luta. Não tem como as mulheres sozinhas conseguirem ter voz dentro desse Brasil que a gente tem hoje. Para vocês terem uma noção, no nosso índice de violência há 3 anos atrás, nós estávamos na posição 73, alguma coisa assim, né? De 3 anos para cá, nós já fomos para a 90ª, não sei quanto, 92 para cima. Então, a gente caiu muito. E quando eu falo de violência, é violência geral, não é só violência contra a mulher. Como é que, de qual forma nós podemos apoiar uma mulher nessa situação? Tá. Deixa eu só finalizar isso que eu estava comentando, aí eu já chego aí. A gente percebe vou falar um pouco de estatísticas aqui. A gente percebe uma concentração muito grande dessas reclamações de violência contra a mulher em mulheres pretas, né? Por que isso? Não só em mulheres pretas, mas o público LGBTQIA+, também sofre muito. A gente vem percebendo, conforme as pesquisas que nós vamos fazendo, os estudos que a gente vai tendo conforme vão passando os anos, que a violência contra a mulher e a violência de gênero, ela cresce em paralelo, né, à desigualdade de gênero. Então, parece comum, né? Comum não, é óbvio, vamos pensar assim, é meio óbvio. Só que, por que isso acontece? Quando a gente vê a violência de gênero crescendo, a gente vê a violência de gênero crescendo junto com a desigualdade social, a gente consegue ter um paralelo de como agir nessa situação. Então, tendo esse paralelo, a gente tem as formas de
desculpa, me perdi um pouquinho. Tendo esse paralelo, a gente consegue seguir numa linha, né? Quais são os públicos-alvo, então, que a gente precisa ter uma maior concentração? Então, vamos lá. As mulheres brancas, cis hétero, elas sofrem, só que não tanto quanto os outros públicos com uma desigualdade social muito maior. Então, trazer esse tipo de discurso para esse público, né, para esse público, começar por esse público, para a gente aumentar a nossa visibilidade e atingir outras pessoas, atingir outras gamas, né? Então, a gente fala de violência contra a mulher, mas a gente não coloca na equação aí as mulheres trans, por exemplo, Sim. ou as lésbicas, ou os homens gays, É isso que eu ia te né? perguntar. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se existe esse abuso também no relacionamento homoafetivo, Com onde certeza, são duas mulheres, né? Aí, com como falar certeza. de abuso e de integridade sexual feminina quando são duas mulheres? É um relacionamento homoafetivo que a gente tem, né? Uhum, sim. É, Existe nessas assim, relações esse abuso? com Ou isso só se dá certeza, com o homem? existe. Não existe. Existe o abuso, a violência contra a mulher praticada por outra mulher. Isso acontece, né? Isso, infelizmente, acontece. E dentro de uma relação homoafetiva, você já tem várias, digamos assim, vários alarmantes, né? Você já tem aí uma relação que não é bem vista por, não vou jogar uma porcentagem, mas vou fictícia, por 80% da população. Então, você já tem esse estigma. Você ser preta, homossexual, você já tem dois estigmas. Infelizmente, as pessoas não respeitam mulheres por si. Não respeitam pessoas negras, pretas, não respeitam LGBTQI. Então, se você coloca isso tudo numa única equação, a gente tem um sinal de guerra, descontrole total. Porque se essas mulheres, as mulheres brancas, se já sofrem com isso, quem tem menos visibilidade não consegue chegar nem à estatística. Então, é algo que elas ficam de fora e a gente não fica nem sabendo. É por isso que o feminicídio é tão difícil da gente mensurar. Porque a violência, a agressão física, a gente até tem um certo dado, né, estatístico. O IPEA, ele consegue fazer esse levantamento com o hospital, fazer esse levantamento com as delegacias da mulher, com o próprio número 100, não sei se vocês sabem, mas o número 100 é um canal que vocês, comunidade LGBTQIA+, pode entrar em contato para fazer denúncias de violência nesse número. É específico, 100. E o 180 para a mulher. Então, desses dois canais, eles recebem e fazem um compilado das informações para poder soltar, para a gente poder fazer algumas estudos sobre isso. E o feminicídio, infelizmente, a gente tem um índice bem defasado, porque não chega para nós aí. Mano, fala de um recorte aqui que o Psico por Todos os Cantos ele falou, que é o recorte da mulher trans. Eu ouvi É, dizer, eu não sei aonde que eu vi, que na Argentina, se eu não me engano, eles estão levando muito em conta, o governo lá está levando muito em conta o conceito da mulher trans. E está separando áreas que obrigatoriamente devem incluir a mulher trans. Por que que a gente está certo. tão distante, até aqui no Brasil, até de falar sobre a mulher trans? O preconceito tá até na fala aqui, não chegou nem a sair da garganta ainda a questão da mulher trans aqui. Então, tudo isso que a gente está falando, a violência contra a violência contra a mulher trans, tem raízes, né? A misoginia é muito forte, machismo muito forte. A gente vive num país extremamente machista e misógino. Para vocês terem noção, o Brasil, a Lei Maria da Penha, é uma das 3 maiores leis do mundo visadas exatamente para a mulher. E o Brasil é o 5º país que mais mata. Então, assim, é o que a gente tinha comentado, né? Isso aqui não compensa, não faz sentido, então a gente tem que mudar a forma de abordagem. Você vivendo num país machista e misógino, para a mulher, e para a mulher trans principalmente, para você ter voz, para você ter visibilidade, é algo extremamente complicado, se não impossível. Então, cabe a quem ajudar? Cabe aos homens, no caso das mulheres, né?
nos ajudar, não tomar partido. Cabe a quem para a visibilidade LGBTQIA+. Héteros cis, que estão aqui, que apoiam a causa. Vamos tentar levar para a família conservadora brasileira um outro tipo de visibilidade para esse pessoal, porque todo mundo precisa, é dignidade, gente. Somos todos humanos, a gente é humano. A gente merece, a gente precisa, né? Porque senão isso aqui, né? Então, trazer um pouco dessa argumentação, dessa contextualização, trazer à luz na TV, no rádio, campanha política. A gente precisa de campanha política. A gente só conseguiu todos esses avanços que a gente tem hoje graças ao feminismo. E tem gente que ainda tem coragem de virar e falar assim que feminismo é só... Bom, vocês já sabem o que falam sobre o feminismo, né? E a gente só teve essas evoluções devido ao feminismo, devido a essas mulheres terem a coragem de chegar num país patriarcal, patriarcado total, levantar a voz e falar assim, não, eu quero votar. Não, eu quero ter lei para mim. Minhas amigas estão morrendo. Eu preciso que tenha uma lei específica para a gente poder punir esses agressores e trazer proteção para a mulher. Só que a gente não consegue fazer isso ainda de uma forma muito efetiva, infelizmente. Desculpa, te cortei, né? Eu achei que você ia... Não, para falar. Deixa eu te falar. Na questão do homem, eu vou entrar na última pergunta. Na questão do homem, como não cair naquela malha de todo homem igual? Porque isso inibe que o homem ajude nesse processo, auxilie. Eu sei que o lugar de fala é da mulher, mas o homem poderia auxiliar, poderia ajudar, mas eu converso com alguns e na grande maioria tem aquela questão, o homem é tudo igual, o homem não sabe o que está falando, todo homem é abusador, todo homem é ruim. Como não cair nisso? Como ser um cara que está fazendo a coisa ali correta, consegue discordar da mulher, consegue concordar com a mulher, consegue resolver um relacionamento tranquilo e ainda auxiliar nessa causa ainda? Bom, eu tô vendo alguns homens que estão participando dessa live aqui, já é um começo, né? Já é um bom Isso. começo. Então, você homem, você pode, você deve, tem por obrigação de ajudar, né? E é isso que você falou, não precisa se tornar porta-voz. Mas num bar, vamos colocar, eu tô lá num bar com uma turma de amigos meus e eu tô vendo os caras serem desrespeitosos com uma mesa de mulheres que tá aqui do meu lado. Eu vou ser conivente com isso pra não perder a amizade da galera? Em detrimento do bem-estar e do conforto de outras pessoas? Então, assim, você tomar como responsabilidade isso. A gente, como ser humano, a gente tem que tomar como... Não só essa pauta, tá? Não só a pauta da violência contra a mulher, a pauta do racismo, a pauta da violência contra o público LGBTQIA+, todas essas pautas de ação social, de ação humanista, a gente precisa, e é pra ontem, meter a colher. Sim. A gente precisa. Então você como homem, o cara veio, sabe aquela que tá aparecendo na internet, alguém fez uma piada machista pra você, você não ri, você pergunta, tá, o que você quis dizer com isso? Então assim, às vezes a pessoa que tá fazendo essas brincadeiras, esse tipo de coisa, é tão intrínseco na gente, é tão intrínseco em nós, que a gente não percebe. Eu, Pamela, há 5, 6 anos atrás, eu reproduzia muita ideia do machismo. Muita ideia do machismo. Porque eu não sabia. Eu não sabia direito, né? Eu passei a entender como que funcionava a vida depois que eu comecei a ler, depois que eu comecei a buscar, depois que eu comecei a trazer alguns conhecimentos que me trariam algumas informações que eu pudesse melhorar na situação e aumentar e abrir um pouco minha cabeça. Sim. Só que assim, a gente não consegue muitas vezes fazer isso sozinho, né? Quando a gente... Desconstrução, exatamente, Lé. Então, quando a gente tá nessa vibe, digamos assim, de tudo eu sei, eu já tenho 35, 36, 40, 45 anos, eu não preciso aprender mais nada. Não é assim, não.
né? O mundo tá aí, a gente tá vivendo, tá vendo muitas coisas acontecerem, e o que é hoje, da manhã já não é mais. Então, ter humildade. Ter humildade para você falar, ok, eu não sei tudo, eu preciso ver opiniões diferentes. E você ter você como interlocutor, ter uma firmeza e a educação, porque não adianta nada você chegar e falar, viu, ó, já começa a gritar, começa a brigar, não adianta, é uma conversa que você precisa ter, que a gente está tendo hoje, uma conversa serena que traga informação e não acusação. Porque se você acusa, você julga, você fecha qualquer relacionamento que você tem. Então, de novo, acolhimento. Você chegar e você fala. Eu vou falar essa palavra pro resto da minha vida. Acolhimento, gente. Vou tatuar essa palavra. Porque começa por aí. A forma como você acolhe, a forma como você começa a falar sobre um assunto, vai definir muito de como ele vai se transcorrer. Então, um assunto tão delicado, tão pesado quanto esse, não só dessas pautas, como as outras pautas que eu comentei do racismo e o público LGBTQIA+, tem que ser tratados de uma maneira muito consciente, com muito cuidado, porque senão a gente pode ter um efeito completo oposto. A pessoa, você é cheio de mimimi. Mimimi? Não, não é mimimi. É você que não está entendendo o sofrimento das pessoas que estão passando por isso. Sim. Acho Tem que um rapaz, é o isso. Diego, aqui, ele colocou aqui, ó. Tive um relacionamento recente que tinha uma relação abusiva. Caso eu não fizesse da forma dela. Infelizmente, ela deixava a raiva tomar conta e isso levou ao término do meu relacionamento. Não tem muito a ver com o assunto que já tem e existe isso da mulher que também passa a ser abusivo também, de vez em Claro. quando? Claro, assim, existe, acontece sim, tanto que a violência de gênero, ela não é exclusiva da mulher, tá? Ela não é exclusiva da mulher. A gente está falando sobre a mulher porque a gente está falando sobre a integridade da mulher, mas não é exclusiva da mulher. É o que eu comentei aqui. Homens sofrem esse tipo de pressão também, obviamente com, né, é ínfimo, não dá nem pra gente falar, mas Comparar? os homens não tem como. Não é mensurável, né? Não tem como. Mas os homens homossexuais, eles vivem esse tipo de relacionamento abusivo também com outro homem. E isso serve para eles, serve para nós. E essa parte do relacionamento abusivo não é só homem e mulher. É pais e filhos, mãe e filho, filho com pai e filho. Então, assim, avô, é o que eu comentei no começo, violência contra a mulher não é exclusivo homem e mulher. É filho com mãe, é sobrinho com tia, enfim. São vários tipos de violência que a gente tem dentro desse espectro, né? Então, realmente acontece a violência com a opressão que a mulher faz no homem, tem sim casos, mas não tem como mensurar a diferença, mas acontece sim. Pam, para a gente finalizar aqui, eu queria que você resumisse o que foi essa live sobre integridade psicológica e sexual da mulher e deixasse para a gente, no final, em uma frase, um sentimento para essas mulheres de luta, de apoio, algo que faça elas ficarem na cabeça aí nessa live e falarem, meu, eu quero isso para mim, eu vou levar isso para mim e essa live foi válida. Bom, fechando então, o que a gente precisa fazer depois de tudo isso, né, que a gente levantou? Sempre levantar a discussão. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é não deixar essa discussão morrer. A gente sempre está buscando informação. O IPEA está aí, ele lançou uma cartilha no ano passado sobre violência contra a mulher dos levantamentos de pesquisa dos últimos 10, 20 anos. Então a gente consegue ter acesso a essas informações, está fácil para a gente. A gente tem interesse de buscar, porque é um assunto, pode acontecer comigo amanhã, sabe? Não tem ninguém alheio a isso, tá todo mundo sujeito a isso acontecer. Então, não só por nós, mas pelas pessoas que estão aí. Se a gente quer, vou até
demagoga agora, mas se a gente quer um mundo melhor, uma sociedade um pouco mais justa e igualitária, a gente tem que começar com essas discussões. Não adianta nada a gente querer fazer uma revolução assim. A gente tem que. É algo. Eu comentei. Eu coloquei assim, o primeiro caso que. O primeiro caso, né? Não. O que eu coloquei do caso de 1800 é um dos casos de 1800. A gente tá com o Brasil aqui, né? Desde 1500. Então, assim, tudo que acontece, a gente tem que ter memória. A gente não pode esquecer. Porque se a gente esquece, a gente repete. Como que a gente não esquece? Levantando discussão, voltando sempre para esse mesmo debate. A gente não esquece, a gente traz cada vez mais informação para embasar as nossas discussões e as nossas lutas, né? Se você for pegar qualquer luta histórica do jeito que começou, ela começou como uma revolução, né, das mulheres que começam a buscar informação, a construir coisas para deixar para as outras gerações, para a gente seguir, tocar daqui para frente. A gente vai deixar esse trabalho dessas mulheres que lutaram e morreram para trás para a gente poder, sei lá, não fazer mais nada com essa informação? Então, assim, é nossa obrigação. É nossa obrigação, é a minha obrigação como mulher, é a obrigação como mulher das mulheres, é a obrigação dos homens, não porque eles são filhos de mulheres, não porque eles vão ter filha e eles não querem que isso aconteça com as filhas deles, é porque eles são humanos e eles estão vendo o que está acontecendo com outro ser humano. Então, assim, ter um pouquinho de colocar a mão na consciência e tomar o problema como se fosse nosso, porque é. Né? Então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria colocar, e é isso. Se você, e agora a mensagem final, né? É meio que um apelo. Você tá vendo que uma mulher tá sofrendo, tenta se achegar no trabalho, tenta ter um olhar um pouco. Não é da sua conta? É da sua conta. Né? Não é a sua vida, mas é uma pessoa que convive contigo, é uma pessoa que tá na sociedade. Então é da sua conta, é da conta da sociedade. Então não fecha os olhos para isso, não. A gente é como eu falei antes, a inação traz tragédia. A ação, ela traz mudança. Então a gente precisa fazer alguma coisa com consciência para a gente poder mudar isso daí antes que mais mulheres morram. Fantástico, Pan. Fantástico, maravilhoso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu vou abrir aqui o link do projeto aqui para Ah, falar. legal. Alguém deseja comentar? Algum participante da live? Comentar alguma coisa? Fazer um último comentário? Última pergunta para a Pan? Posso só colocar uma coisa que eu lembrei agora? Pode. Pode. Rapidinho, eu prometo. Quando a gente fala da questão do machismo, né? Como que a gente pode dar conta desse machismo? Até, de novo, é algo complicado de se dizer, porque a gente fala que os homens eles têm que ter uma consciência melhor, eles não podem ser tão machos, né? Porque não funciona, essa testosterona toda, né? Só que a gente está preparado para esses homens que são mais femininos, né? A gente, quando eles aparecerem, conforme está aparecendo cada vez mais, graças a Deus, né? Esses homens estão começando a sair, estão começando a falar, que esses homens que eu digo que os que não utilizam essa virilidade, sabe, como uma arma. Bem isso. Então, esses homens que entendem têm essa consciência de onde eles estão, e a gente tentar acabar um pouco com essa visão do homem chucro, sabe? Do homem que não tem sentimento, do homem que é só razão, porque muitas vezes, e na verdade a gente vê isso, né? Acontece por conta dessa visão mínima que alguns homens têm, de que eles têm que ser viris o tempo todo e que não podem ser contrariados. Perfeito, Pan, porque às vezes eu falo que hoje eu ganhei o meu espaço e o meu respeito conversando com mulheres. Porém, não foi fácil isso, porque até elas acreditarem que você não Uhum. como todos os outros homens, assim, entre aspas, né? Que nem para usar uma fala, homem é tudo igual, leva um tempo para você ganhar um respeito, um carinho, para você conseguir conversar, para você conseguir se abrir. E eu não julgo
e incentivo todo homem a ir pisando com cuidado nesse terreno, pisando com respeito, com carinho, para poder. E eu acho que o mais importante, o que me fez ganhar essa proximidade, esse carinho, é a verdade, a honestidade, a sinceridade e abrir mão de amizade com homem, para ser bem assim, justo no termo, babaca. Abrir Mas mão assim, mesmo. esses homens babacas, às vezes é bom a gente se afastar, né? Às vezes é bom a gente se afastar. Mas às vezes também é bom a gente tentar fazer com que a gente traga uma outra visão para esses homens, porque às vezes só você poderia fazer isso, entendeu? Então, é isso que eu falo da inação. Não estou falando que você teve inação, mas a gente às vezes quer se afastar de pessoas tóxicas e a gente não tem ideia de que a gente pode ajudar de certa forma. Obviamente que essa mudança vai partir da pessoa, né? Só que a gente pode ajudar como? Daquela forma que eu falei pra você, dando informação, questionando por que que ele age desse jeito. Porque se a gente traz pra razão algo que é tão instintiva, algo que é tão irracional, a pessoa fica até com vergonha. Porque não tem razão de ser, sabe? Então, fazer esse tipo de provocação, porque é uma provocação mesmo, fazer esse tipo de provocação saudável é legal também. Mas, claro, se afastar também desse tipo de pessoa quando você vê que não tem solução mesmo e para se preservar também é válido, obviamente. Exatamente. Tem aqueles que você tenta ajudar uma, tenta ajudar duas, mas você vê que o cara Isso, realmente gosta de ser é, dessa forma, gosta de ser desse jeito. Aí, a minha orientação para que você não se contamine com esse tipo de pensamento e não seja visto junto com ele nesse tipo de procedimento, é se afastar e fazer outros tipos de amizade com pessoas que têm o mesmo sentimento que você, o mesmo pensamento que você, e vai andar junto com você nesse caminho para construir, é que nem isso. você falou, do mínimo aqui para o máximo, do micro para o macro, um mundo melhor, uma ideia melhor, nem que seja no seu convívio social, nem que seja para os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, e assim por diante, né? É isso. A gente tem um caminho muito longo pela frente, muito difícil, muito árduo. A gente precisa se capacitar, né? Nós, profissionais de psicologia, você já, né, Fê? Já, já. Precisa se capacitar e e tá aí para poder ajudar essas pessoas que precisam tanto, e não só profissionais, a sociedade como um todo, como eu falei. Sim. Eu vou falar aqui um pouquinho do projeto, gente. O Pix, para você que não está sabendo, entrou agora, a gente está fazendo essa live em parceria com o projeto Jardim do Amor. É um projeto que faz doações a partir de contribuições financeiras. Você pode fazer, na verdade, você pode fazer doações através de contribuições financeiras, brinquedos, alimentos, calçados, roupas. Esse projeto ele ajuda pessoas moradoras de rua, ajuda pessoas carentes em comunidades, ajuda com crianças carentes, questão de brinquedo, não dá para comprar um brinquedo, o pai e a mãe eles vão lá e dão brinquedo para essas crianças, tem datas comemorativas, dentre outros trabalhos que eles fazem, tá? O Pix vai estar no meu store, se eu não me engano, vai estar no store da PAN, e Eu você pode coloquei. fazer a doação. Vai estar no nome de Júlia Ferreira de Carvalho, que ela é a líder desse projeto. Vai cair no Banco Itaú, tá? E o Pix vai estar lá, eu não vou falar ele aqui porque acho que é difícil a gente gravar na cabeça, tá? É, Mas eu vou deixar todas essas informações bem detalhadas ali no meu store. Pan, eu quero te agradecer porque todo esse papo, toda essa live foi maravilhosa, foi incrível mesmo. Se você tiver algo que você ainda queira falar, não vamos sair daqui sem falar não. Mas eu só tenho que te agradecer. Foi incrível todo esse papo e eu quero fazer mais vezes, porque quanto mais informação a gente tem sobre isso, quanto mais diálogo sobre isso, mais a nossa mente expande, mais a mente das pessoas uhum, expandem e a gente ensina e a gente aprende através dessas conversas. é isso. Na verdade, é o que eu sempre falo, né? E eu falei, eu acho que a live, durante toda a live, é exatamente isso, é a informação. É você levantar a informação e trazer a informação de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Então, se eu falei alguma coisa aqui que
alguém não entendeu, eu peço até desculpas. Eu tento falar de uma forma mais que atinja todo mundo, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa falar de uma maneira que todo mundo consiga entender, porque é de interesse de todos, né? E não parar de falar sobre isso. Essa live, Mesmo ela... com... Pode falar, Pan. Não, eu falo que assim, continuar falando sobre isso mesmo que as situações e o ambiente não seja favorável, né? Essa live, Desculpa, te cortei. né? Essa live ela vai ficar aqui no nosso feed, salva. Ela vai para o meu canal no YouTube, Sem Preguiça de Pensar. Se eu não me engano, a Pan vai divulgar de alguma forma essa live também. Não sei como que vai ser os meios de divulgação dela. Mas a live vai estar pronta para você assistir depois, tá bom? Você que não conseguiu assistir, ou se você quiser compartilhar ela. Tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Pan. Bora fechar? Fecha. Deixa eu só responder que o Diego, ele mandou uma pergunta aqui, Ah, Diego. é, Sim. Ah, me tá. falando sempre decidi me afastar. Ok. Ah, tá, que ele comentou sobre o relacionamento Conflito de uma da outra ex dele, pergunta. né? Você diz como lidar com a falta desse relacionamento, Diego, é isso? Mesmo sendo abusivo, como lidar com a falta? Seria isso? Seria isso? Assim, na verdade, como lidar com isso, né? A gente precisa, de novo, eu falo, buscar ajuda. Então, você ter noção que você tem essa falta, você entender por que te faz tanta falta, né? Fazer um levantamento aí, vamos fazer um levantamento desse relacionamento. O que ele me trouxe de bom para eu sentir tanta falta? Será que eu tô sentindo falta da pessoa? Tô sentindo falta só de alguns momentos? Então, às vezes a gente acaba até se enganando, porque a gente acha que é falta da pessoa, que é falta do relacionamento, e na verdade são falta de momentos. A gente sente saudade de alguns momentos. Então, isso é algo. Foi até bom você falar, Diego, porque é algo muito complicado que acontece. Às vezes você consegue se desvencilhar do relacionamento, você consegue sair disso, já estava em outra, e você sente isso. A pessoa às vezes, ai, oi, tudo bem, sumida? Então, assim, aparece de volta. Como não voltar para isso, né? Nossa. Então, é complicado, porque você já tem um relacionamento de amor e ódio, vamos colocar assim, né? Então, se manter firme nessa decisão e você entender o que esse relacionamento tirou de você, o que esse relacionamento te deixou distante de você mesmo. Porque se esse relacionamento ele te distanciou do que você não é algo bom. Precisa de Nossa, atenção. muito válida essa pergunta, né, Bruno? O É, Pan, perfeito. muito válida, muito válida. Uhum. Achei legal para poder fechar aí. É isso. Porque a maioria das pessoas que terminam um relacionamento abusivo sempre fica nessa questão de, meu, tá legal, consegui terminar, consegui fazer tudo, mas e agora? Tô sentindo falta daquilo que me fazia mal. Exato. E o que acontece muitas vezes é da pessoa terminar o relacionamento e já partir para outro, né? Porque não dá tempo de pensar, não dá tempo de digerir tudo o que aconteceu. E são nesses casos que muitas vezes as pessoas elas saem de um relacionamento abusivo para entrar em outro relacionamento ainda mais abusivo, muitas vezes. E as pessoas quando ficam, não fecham esse ciclo, exatamente, Lê, deixa marcas e a gente vai levando essas marcas para os outros relacionamentos. É necessário dar um ponto final, não é necessário dar um ponto Isso, final. E esse ponto exato. final não é só tem um ponto final aqui dentro também, no coração. Uhum, Aqui na exato. consciência, dar um ponto final no ciclo. Agora eu me amo, agora eu me quero bem, agora eu aprendi com tudo aquilo que eu vivi e eu não quero mais isso para mim. Possa ser que eu viva outra realidade, mas não quero Uhum, mais a mesma, no mínimo, né? é isso, é isso. Tentar resgatar o que você é, né? Que às vezes a gente deixa perder. É isso. Muito É obrigado, isso. Pan. Obrigado, Eu que gente, por agradeço o participar com a convite. gente, tá bom? Obrigadão, viu? Beijo para vocês. Espero ter